Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, representando a Luz da Visão, Associação dos Engenheiros, funcionários. Quero tecer um pouquinho de comentário sobre o partido, também dos trabalhadores, o qual o vereador Áurea posso afirmar com segurança que alguns funcionários que hoje faz parte do quadro do município do PT não foi dividido com o partido. Essas decisões foram decisões que partiram diretamente do executivo, sem sentar junto ao presidente do Partido dos Trabalhadores, o qual a gente lamenta, porque tem aí um divisor de águas dentro do partido que a gente acha ter como iniciante. Vim para o partido em 2012, sou criança no partido ainda, sou partidário, gosto de ser partidário, fiquei 14 anos no partido que me antecedeu antes de chegar ao PT, e a gente vê que quando o partido precisa de mais união, principalmente o Partido dos Trabalhadores, um partido que tem uma presidente que já vem de 12 anos de mandato mandando no Brasil, a gente lamenta essa divisão de pessoas, o qual vem criando dificuldade no município de Itapeva. Nós queremos um partido unido, um prefeito trabalhando com seriedade para dar uma resposta à população de Itapeva. Foi isso que foi pregado na campanha por prefeito, por os candidatos a vereadores, tanto do Partido dos Trabalhadores como de outros partidos. Quero aqui tecer um pouquinho de comentário sobre o cargo que está hoje a ser discutido e a ser votado. Eu acho que o secretário que ocupa a pasta deve ter muita competência para pedir essa alteração de salário. Ele deve ter conhecimento do orçamento, teve um aumento do orçamento da Guarda. Acho que ele deve estar seguro que tem condições de efetuar essa mudança no salário, senão acho que não chegaria para a Câmara. Então a gente tem assim uma certa certeza que o secretário deve ter muita competência para fazer essa mudança dentro do quadro de funcionário que pertence a ele. A gente fica tranquilo aqui para votar. Eu acho que cada um é dono do seu voto, deve usar o erro da melhor maneira, que eles se decidirem. A gente respeita cada um vereador, tomar a sua posição e resolver. Quanto à outra visão, é um prazer enorme receber os senhores e senhoras aqui, representando essa entidade, o qual a gente vem trabalhando. A gente indicou alguns pouquinhos de recursos para a outra visão também, como outras entidades também que a gente teve a oportunidade de indicar. A gente queria ter condições de indicar mais, mas o recurso que a gente recebe aqui como parlamentar, ele é pequeno, e a gente procurou dividir um pouquinho com cada um, e a outra visão também não está fora dos nossos planos, está nos meus planos. Se o prefeito cumprir o que afirmou com nós, com certeza irá receber uma pequena quantia, não só mim, mas de outros vereadores também, e a gente espera que isso seja cumprido pelo Executivo, para que possa receber esse recurso, que será de grande valia para a outra visão. Quero aqui deixar um Feliz Natal à população de Itapeva, um Feliz Natal aos funcionários públicos, um Feliz Natal aos professores, aos educadores, a todos que compõem o quadro do município,
aos administradores também, faz parte da administração, com certeza é de muita importância. Um Feliz Natal a cada vereador, a cada funcionário dessa casa. Que Deus dê força a nós, para que nós continuemos pensando positivo, buscando soluções, que são bastante. A gente sabe que tem um quadro de funcionário enorme aí, precisando de receber alguns momentos. A gente não